Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Parte 20. Sim, Augusto, eu te amo. Já não tenho outra consciência de minha vida. Sei que existo, porque te amo. Naquele momento, de joelhos, a teus pés, essa grande luz encheu meu coração. Acabava de ultrajar-te cruelmente, detestava-te com todas as forças de minha alma. E de repente todo aquele ódio violento e profundo fez-se amor. Mas que amor! Desde então me sinto como inundada por este imenso júbilo de amar. Minha alma é grande e forte, guardei-a até agora virgem e pura, nenhuma emoção fatigou-a ainda. Entretanto receio que ela não baste para tanta paixão. É preciso que eu derrame em torno de mim a felicidade que me esmaga. Por que me fugiste, Augusto? Segui-te repetindo 1000 vezes que te amava, confessei-o a cada flor que me cercava, a cada estrela que luzia no céu. Minha alma vinha aos meus lábios para voar a ti nestas abençoadas palavras: eu te amo. Tudo em mim, meus olhos cheios de lágrimas, minhas mãos súplices, meus cabelos soltos, se tivessem uma voz, falariam para dizer-te: ela te ama. Beijei na areia os sinais de teus passos, beijei os meus braços que tu havias apertado, beijei a mão que te ultrajara num momento de loucura, e os meus próprios lábios que roçaram tua face num beijo de perdão. Que suprema delícia, meu Deus, foi para mim a dor que me causavam os meus pulsos magoados pelas tuas mãos. Como abençoei este sofrimento! Era alguma coisa de ti, um ímpeto de tua alma, a tua cólera e indignação, que tinham ficado em minha pessoa e entravam em mim para tomar posse do que te pertencia. Pedi a Deus que tornasse indelével esse vestígio de tua ira, que me santificara como uma coisa tua. Vieram encontrar-me submergida assim na minha felicidade. Interrogaram-me, porém eu só ouvi os cânticos de minha alma cheia das melodias do meu amor. Não lhes falei, com receio de profanar a minha voz, que eu respeito depois que ela te confessou que eu te amo. Não deixei que me tocassem para não te ofenderem no que é teu. Quero guardar-me toda só para ti. Vem, Augusto, eu te espero. A minha vida terminou, começo agora a viver em ti. Tua Emília. São 11 horas. Recebo agora esta carta, aqui na cidade. Quando fugi ontem de Emília, tinha tão grande terror de mim mesmo, que não me animei a ficar no Rio Comprido. Acabando de ler o que ela me escrevera, pedi a Deus que me desse coragem para resistir. Senhor, vós sabeis que eu não devo amar essa mulher. Seria uma infâmia. Achei Emília sentada em uma cadeira, absorta em seu enlevo. Vendo-me, toda essa bela criatura assumiu-se num só e inefável sorriso para cair aos meus pés, difundindo sua alma nestas palavras impetuosas: eu te amo, Augusto. Depois continuou repetindo uma e muitas vezes a mesma frase, como se estudasse uma modulação de voz que pudesse exprimir quanto havia de sublime naquele grito d'alma. Sim. Eu te amo. Eu te amo. Eram as notas da celeste harmonia que seu coração vibrava, como o rouxinol canta na primavera e as harpas eólias ressoam ao sopro de Deus. Quando ela desafogou sua alma desta exuberância da paixão, falei-lhe: mas reflita, Emília. A que nos levará esse amor? Não sei. Respondeu-me com indefinível candura. O que sei é que te amo. Tu não és só o árbitro supremo de minha alma, és o motor de minha vida, meu pensamento e minha vontade. És tu que deves pensar e querer por mim. Eu te pertenço, sou uma coisa tua. Podes conservá-la ou destruí-la, podes fazer dela tua mulher ou tua escrava. É o teu direito e o meu destino. Só o que tu não podes em mim, é fazer que eu não te ame. Enfim, Paulo, eu ainda a amava. Ela é minha mulher. Pós-escrito.
O autor deste volume e do que o precedeu com o título de Lucíola sente a necessidade de confessar um pecado seu, gosta do progresso em tudo, até mesmo na língua que fala. Entende que sendo a língua instrumento do espírito não pode ficar estacionária quando este se desenvolve. Fora realmente extravagante que um povo adotando novas ideias e costumes, mudando os hábitos e tendências, persistisse em conservar rigorosamente aquele modo de dizer que tinham seus maiores. Assim, não obstante os clamores da gente retrógrada, que a pretexto de classicismo aparece em todos os tempos e entre todos os povos, defendendo o passado contra o presente, não obstante a força incontestável dos velhos hábitos, a língua rompe as cadeias que lhe querem impor, e vai se enriquecendo já de novas palavras, já de outros modos diversos de locução. É sem dúvida deplorável que a exageração dessa regra chegue ao ponto de eliminar as balizas tão claras das diversas línguas. Entre nós, sobretudo, naturaliza-se quanta palavra inútil e feia ocorre ao pensamento tacanho dos que ignoram o idioma vernáculo, ou têm por mais elegante exprimirem-se no jargão estrangeirado, em voga entre os peralvilhos. Esse ridículo abuso, porém, não deverá levar ao excesso os doutos e versados na língua. Entre os dois extremos de uma enxertia sem escolha e de uma absoluta isenção está o meio termo, que é a lei do bom escritor e o verdadeiro classicismo do estilo. A língua é a nacionalidade do pensamento, como a pátria é a nacionalidade do povo. Da mesma forma que as instituições justas e racionais revelam um povo grande e livre, uma língua pura, nobre e rica anuncia a raça inteligente e ilustrada. Não é obrigando-a a estacionar que hão de manter e polir as qualidades que porventura ornem uma língua qualquer, mas sim fazendo que acompanhe o progresso das ideias e se molde às novas tendências do espírito, sem contudo perverter a sua índole e abastardar-se. Criar termos necessários para exprimir os inventos recentes, assimilar-se àqueles que, embora oriundos de línguas diversas, sejam indispensáveis, e sobretudo explorar as próprias fontes, veios preciosos onde talvez ficaram esquecidas muitas pedras finas. Essa é a missão das línguas cultas e seu verdadeiro classicismo. Quanto à frase ou estilo, também se não pode mobilizar quando o espírito, de que é ela a expressão, varia com os séculos de aspirações e de hábitos. Sem o arremedo vil da locução alheia e a imitação torpe dos idiotismos estrangeiros, devem as línguas aceitar algumas novas maneiras de dizer, graciosas e elegantes, que não repugnem ao seu gênio e organismo. Deste modo não somente se vão substituindo aquelas dicções que por antigas e desusadas caducam, como se estimula o gosto literário, variando a expressão que afinal de tanto repetida se tornaria monótona. De resto, essa é a lei indeclinável de toda a concepção do espírito humano, seja simples ideia, arte ou ciência, progredir sob pena de aniquilar-se. Falemos particularmente da língua portuguesa. A escola ferrenha, que já vai em debandada, mas há cerca de 20 anos tão grande cruzada fez em prol do classicismo, pretende que atualmente, meado do século XIX, discorramos naquela mesma frase singela da adolescência da língua, quando a educavam os bons escritores dos séculos XV e XVI. Não é isso possível, se o fosse, tornará-se ridículo. A linguagem literária, escolhida, limada e grave, não é por certo a linguagem sediça e comum, que se fala diariamente e basta para a rápida permuta das ideias. A primeira é uma arte, a segunda é simples mister. Mas essa diferença se dá unicamente na forma e expressão, na substância a linguagem há de ser a mesma, para que o escritor possa exprimir as ideias do seu tempo, e o público possa compreender o livro que se lhe oferece. Gil Vicente não seria aplaudido se em seus autos falasse a linguagem do tempo de Diniz. Também o autor dramático que tivesse a ousada pretensão de fazer representar atualmente uma comédia no estilo de Antônio José acharia talvez os espectadores que enchem as nossas plateias, convidados pelos pomposos anúncios, mas auditório, não. O erro grave da escola clássica está em exagerar a influência dos escritores sobre seu público. Entende ela que os bons livros são capazes de conter o espírito público e sujeitá-lo pelo exemplo às sãs lições dos clássicos. É um engano. Os bons livros corrigem os defeitos da língua,
realçam suas belezas, e dão curso a muitos vocábulos e frases, ou esquecidos ou ainda não usados. Mas escritor algum, fosse ele Homero, Virgílio, Dante, ou Milton, seria capaz de fazer parar ou retroceder uma língua. O gênio, por isso mesmo que paira em uma esfera superior, pode atravessar uma época sem que ela o compreenda, nem mesmo o conheça, mas adiante está a posteridade que o vinga. Ora, se em vez de avançar para o futuro, ele retroace ao passado, quem o há de ler e apreciar? Os túmulos das gerações transidas? Eis porque o gênio pode criar uma língua, uma arte, mas não fazê-la retroceder. Suscitasse a providência nesta era outro Shakespeare, e ele não havia de saber aquela expressão cheia de vigor e energia que falam Hamlet, Otelo, Romeu e outros personagens do grande trágico, e isso pela razão muito simples, de que as paixões daqueles heróis seriam anacronismos literários nesta época. Quisesse-as ele não obstante arremedar, e não seria Shakespeare, mas algum desconhecido e extravagante versejador. Mas para que outro argumento além daquele que nos oferece a nossa mesma língua? A literatura portuguesa não teve de 1500 a 1600 uma longa série de elegantes autores, entre os quais se nomeiam de preferência Barros, Couto, Lucena, Garcia de Rezende, Heitor Pinto, Luís de Souza, Camões, Jacinto Freire, Bernardes, Azurara? Entretanto, sob a influência atual desses modelos do estilo quinhentista, não se foi modificando a língua consideravelmente? Exauriu-se depois daqueles escritores o bom gosto literário, que se tornaram tão raros os imitadores deles. De forma alguma, homens de incontestável superioridade escreveram depois, como Vieira, Garção, Bocage, Francisco Manuel, Diniz e outros, mas amoldaram-se às tendências de sua época, na qual a língua, como todos os laços do exclusivismo nacional, já declinavam, para a transfusão universal das ideias que devia operar a civilização moderna. Em conclusão, público e escritor exercem uma influência recíproca, e essa lei moral tem um exemplo muito frisante em um fenômeno físico. A atmosfera atrai os átomos que sobem das águas estagnadas pela evaporação, e depois os esparze sobre a terra em puro e cristalino rocio. São da mesma forma as belezas literárias dos bons livros, o escritor as inspira do público, e as depura de sua vulgaridade. Coisa singular é que ninguém conteste estas verdades triviais a respeito da arte e da literatura, e muitos as repilam em relação à língua. Aqueles mesmos escritores que romperam com a escola mitológica tão em voga na poesia portuguesa, para aceitarem a escola moderna, que foi iniciada sob o título de romantismo, por uma singular contradição se julgaram adstritos à linguagem clássica usada pelos antigos modelos. O estilo quinhentista tem valor histórico, é um estudo de costumes, que no romance do gênero adquire súbito valor como provaram Alexandre Herculano e Rebelo da Silva. Fora disso é apenas uma fonte, mas não exclusiva, onde o escritor de gosto procura as belezas de seu estilo, como um artista adiantado busca nas diversas escolas antigas os melhoramentos por ela introduzidos. Feita esta confissão plena de meus pecados em matéria de estilo, direi por que escolhi antes esta ocasião do que outra qualquer para pôr-me bem com a minha consciência. Quando saiu a estampa Lucila, no meio do silêncio profundo com que a acolheu a imprensada corte, apareceram em uma publicação semanal algumas poucas linhas que davam a notícia do aparecimento do livro, e ao mesmo tempo a de estar eleivado de galicismos. O crítico não apontava porém uma palavra ou frase das que tinham incorrido em sua censura clássica. Passou. Veio anos depois a diva. Essa, creio que por vir pudicamente vestida, e não fraudada a antiga em simples túnica, foi acolhida em geral com certa deferência e cortesia. Da parte de um escritor distinto e amigo, o doutor Múzio, chegou a receber finezas próprias de um cavalheiro a uma dama, entretanto não se pôde ele esquivar de lhe dizer com delicadeza que tinha ressabios das modas parisiense. Segunda vez a censura de galicismo, e dessa vez de um crítico excessivamente generoso, que se alguma preocupação nutria era toda em favor do autor do livro.
Desejei tirar a limpo a questão, que por certo havia de interessar a todos que se ocupam das letras pátrias. O distinto escritor, solicitado em amizade, capitularia os pontos da censura. Se em minha consciência os achasse verdadeiros, seria pronto em corrigir meus erros, se não, produziria defesa, e não fora condenado sem audiência. Muitas e várias razões me arredaram então daquele propósito, a atualidade da questão passou. Eu correria o risco de não ser lido saindo a público para discutir a crítica antiga de uma obra talvez já submergida pela constante aluvião de fatos que ocupam o espírito público. Ao dar a estampa a esta segunda edição da Diva, pareceu-me azado o momento para escrever as observações que aí ficam, pelas quais deseja o autor ser julgado em matéria de estilo quando publique algum outro volume. Não basta coimar em sua frase de galicismo, será conveniente que a designem e expendam as razões e fundamentos da censura. Compromete-se o autor, em retribuição desse favor da crítica, a rejeitar de sua obra como erro toda aquela palavra ou frase que se não recomende pela sua utilidade ou beleza, a par da sua afinidade com a língua portuguesa e de sua correspondência com os usos e costumes da atualidade, porque são estas condições que constituem o verdadeiro classicismo, e não o simples fato de achar-se a locução escrita em algum dos velhos autores portugueses. Quem quer que percorra ligeiramente o dicionário português mais castiço, o de Moraes I, achará nele cópia de palavras de origem francesa, que se aclimataram bem em nossa língua e passaram à categoria de clássicas, somente pela razão de as reconhecerem necessárias e bonitas os autores quinhentistas. Pois nós, os modernos escritores, como eles artistas da palavra e do discurso, não teremos o mesmo direito? Não há contestar, é o direito da inspiração e do gosto, exerça-se ele sobre as ideias ou sobre a palavra. Ao público cabe a sanção, ele desprezará o autor que abuse da língua e a trucide, como despreza aquele que é arrastado às monstruosidades e aleijões do pensamento. Da mesma forma aplaudirá as ousadias felizes da linguagem, como aplaude as harmonias originais e os arranjos do pincel inspirado. Na língua portuguesa o escritor de mais fino quilate, o superior Garret, deu o exemplo dessa independência e espontaneidade da pena. Muitos de seus cometimentos ficaram na língua sancionados pela força e prestígio de seu talento popular. Garret, aplaudido pela sua época, é um clássico de tão boa têmpera como os melhores do século XV, e de maior voga por ter florescido em nossos dias. Cinjo-me a estas poucas páginas para não dar ao pós-escrito as proporções de uma memória ou dissertação, coisas de sua natureza fastidiosas, sobretudo depois da leitura de um romance. Grande prova de paciência já terá dado aquele que até aqui me acompanhou para que por mais tempo não abuse de sua nímia complacência. Concluindo, chamo sua atenção para a nota junta, em que eu justifico algumas inovações de que me tornei réu, nos 2 volumes referidos. Não quero que me sejam elas relevadas a pretexto de erros tipográficos, cometi-as muito intencionalmente. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.